Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, o Espírito de Profecia. Ao meu lado, o irmão Orlando Borges, meu pai. E ao meu lado, meu filho, Mateus Gustavo. E estamos iniciando o ano e iniciando os nossos estudos, né? Estamos agora com a continuação do tema das biografias bíblicas, mas agora com histórias do Novo Testamento. Então, para darmos abertura a esse novo semestre com a graça de Deus, vamos ler o prefácio. Meu pai vai ler o primeiro texto que está no Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 52. Atentemos então. Como educador, não tem rival as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a história mais antiga e mais compreensível que os homens possuem. Procede diretamente da fonte da verdade eterna. E através dos séculos, a mão divina lhe preservou a pureza. Ela ilumina o remoto passado, onde a pesquisa humana em vão procura penetrar. Apenas na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e que estendeu os céus. Apenas ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Ali, unicamente, se apresenta incontaminada pelo orgulho ou preconceito humano a história de nossa espécie. Continuando a leitura na página seguinte do mesmo livro, mas o que sobre todas as demais considerações deve levar-nos a apreciar a Bíblia é que ela está revelada aos homens à vontade de Deus. Ali aprendemos o objetivo de nossa criação e os meios pelos quais esse objetivo pode ser atingido. Aprendemos a melhorar sabiamente a presente vida e a conseguir a futura. Nenhum outro livro pode satisfazer as indagações do Espírito ou os anelos do coração. Obtendo conhecimento da Palavra de Deus e a ela dando atenção, os homens podem levantar-se das maiores profundezas da degradação para se tornarem filhos de Deus, companheiros dos anjos imaculados. Então aí está no Conselho Pais, Professores e Estudantes, já na página seguinte, 53. Podemos comentar aqui o fato do maior educador ser a própria Bíblia Sagrada, e a maior parte deste livro sagrado se dá em histórias, né, que são nos contadas tanto no Antigo como no Novo Testamento, trazendo aí histórias agora da promessa se cumprindo. Tem pontos negativos também na Bíblia, história que deram errado para algumas pessoas, mas isso serve para nós como exemplo para não fazermos igual. E aí vemos que é um relato autêntico da origem das nações, é realmente algo que podemos confiar. A forma então que foi elaborada não foi segundo o capricho humano, mas segundo a vontade de Deus. E assim aprendemos não só a melhorar
a nossa vida presente, em como vivê-la corretamente, mas também em alcançar a vida futura, a vida eterna. Então vamos entrar no primeiro tema, a lição 1, para ser estudada no dia 1 de janeiro de 2022, em conjunto com os irmãos. O título é Emanuel, Deus conosco. O verso áureo, então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Queria confirmar também e ressaltar que esse texto, para nós, é desse jeito. Nós entendemos que Jesus é Deus, mas se você pegar alguma outra tradução, principalmente a tradução Novo Mundo do Testemunhas de Jeová, é mudado. E eu não sei onde que eles encontram, diz que entendem muito de grego, de latim, né? Onde que eles encontram que lá está escrito, e o Verbo era um Deus minúsculo ainda, a letra D. Queria também destacar sobre o título, Emanuel, Deus conosco. Está na Bíblia isso, nós vamos ver aqui. E o seu nome será o quê? Emanuel. Jesus, o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um grande número do povo do Adventismo hoje, infelizmente, estão negando que Jesus é Deus, que ele foi criado, né? E fazendo de conta que não existe esses textos na palavra. E isso que nós devemos combater, essa loucura dos últimos tempos, uma apostasia terrível, mas isso era profético também. Falamos do alfa da apostasia, que foi o caso do Kellogg, a apostasia dele, e o ômega pode ser que seja isso, descrença da Santíssima Divindade Triuna e de Jesus como Deus eterno. Queria aproveitar essa referência à tradução equivocada, como era um Deus e D minúsculo, que nós encontramos na realidade duas dificuldades que se levantam quando é traduzido desta forma. Aqui não vamos entrar nem no mérito de qual seria a tradução mais correta, mas analisemos então, de fato, o que isso representaria. Todas as vezes em que nossas Bíblias procuram trazer Deus com D minúsculo, nos traz que noção? Que estamos falando de um Deus menor. Um Deus falso, então, né? Um Deus que os pagãos observavam, seguiam, assim como também o próprio Satanás é chamado, então, por Paulo como Deus deste século, com D minúsculo. Então, os deuses falsos que são colocados dessa maneira, que não são de fato Deus, mas são considerados por alguns adoradores e assim por diante, são colocados nesse patamar, nessa condição que não é deles corretamente. E colocar também então, quebra aquela questão justamente da unidade da divindade triuna. Ao mesmo tempo em que muitos se opõem à existência das três pessoas da divindade, como isso fosse uma forma de entrar em contradição com o monoteísmo, no entanto, não vem problema em verem duas pessoas da divindade e um em grau menor que o outro. Então, é um contrassenso completo, tal consideração, o que nos garante justamente a unidade da divindade é os três seres serem, então, em pé de igualdade, são coeternos, são, então, colocados em funções diferentes no plano da redenção, mas a sua natureza é a mesma. E é isso que vem nos testificando o primeiro verso do Evangelho de João, colocando ao mesmo tempo, testificando em favor da divindade de Cristo, que é o Verbo, é a Palavra, mas também dizendo que ele estava com Deus, mostrando então outro, né? Mostrando a existência de uma outra pessoa da divindade, mas ao mesmo tempo preservando a unidade deles.
Então vamos entrar na primeira pergunta: quem veio redimir o homem? No que resulta a aceitação ou rejeição do divino Salvador? Tito, capítulo 2, versos 13 a 14, um precioso texto que nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Encontramos aqui então a referência a uma pessoa apenas no texto completo. Alguns querem forçar muitas vezes a definição de duas pessoas aqui, mas não é o caso. Aqui vem falando dessa bendita esperança do aparecimento do grande Deus e que também é o que? Nosso Salvador. Quem é este grande Deus e nosso Salvador? Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos redimir de todo o mal. Então, o primeiro texto de Ellen White, os primeiros textos, temos vários trechos aqui, deixo ao encargo do meu pai a leitura. Então, o primeiro texto está no quinto comentário bíblico, na página 1127, 2 linhas apenas. O verbo eterno consentiu em fazer-se carne. Deus tornou-se homem, maravilhosa humildade. Depois, caminho a Cristo, Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16, como eu citei agora, caminho a Cristo, página 12. E aí outro texto, desejado todas as nações, página 483. Por mais que um pastor ame as suas ovelhas, ama ainda mais os seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Fundamento da educação cristã, página 179. Cristo era Deus manifestado na carne. O mistério oculto dos séculos e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolve interesses eternos. Texto também que está na Heaven Era, 17 de novembro de 1891. E o outro texto, Meditação Matinal, de 1983, Olhando para o Alto, página 254. Lede e pesquisai as Escrituras, nas quais Cristo é apresentado como o divino objeto de nossa fé. Quando o homem infinito, sob a sutil influência do tentador, chega a questionar a palavra daquele que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9,6, suas concepções a respeito de si mesmo aumentam e suas concepções sobre Cristo e Deus diminuem. Muito profundo, cada um destes textos poderíamos nos alongar, mas eu queria voltar à pergunta, né? Quem veio redimir o homem? A pessoa de Jesus Cristo, este nome já relacionado à encarnação, Cristo fazendo referência ao papel de Messias, ungido do Senhor, assim como Jesus também é um nome humano para então esta segunda pessoa da divindade, que podemos colocar também no nome de Verbo, Verbo eterno. Então nós encontramos diversos títulos, diversos nomes, assim como já destacamos no título da lição também, há esse nome Emanuel, que testifica o que justamente do que o texto do Caminho a Cristo, retirado do 1 Timóteo 3,16, nos fala do Deus manifestado na carne, ou seja, em nossa humanidade. E respondendo à segunda parte da pergunta, o que envolve a aceitação ou rejeição do Divino Salvador? Envolve interesses eternos, ou para a vida eterna ou para a perdição. Só aqui nessa primeira parte da primeira pergunta, poderia parar aqui, né?
E aqui então está bem claro, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, que esse Jesus aqui é Deus. Aí então nós vemos Ellen White citando o texto de Isaías 9:6, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele é manifestado em carne agora e mostra então o Deus conosco, dessa maneira, quando ele encarna, né, em Maria, por aquele milagre que acontece ali, do Espírito Santo. Eu queria destacar ainda, mais uma vez, que atentemos para o texto do Desejar de Todas as Nações, página 483, que nos fala então que Jesus, ele é mais do que um pastor. Ele não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Então alguém pode questionar, mas o Pai não é a primeira pessoa da divindade? E como que agora é chamado de eterno Pai Jesus, a segunda pessoa da divindade? Então nós encontramos na própria leitura de Isaías 9:6, que já destacamos, o qual ele recebe o título de Pai da eternidade, ou Pai eterno. Então está relacionado, está em complemento à Bíblia e o Espírito de Profecia, testificando no mesmo sentido. Nós vamos ver no decorrer dessa lição uma coisa terrível que está acontecendo no nosso meio, o meio adventista. O que vai acontecer? Eu tive encontro com pessoas que ficaram emaranhados nessa teia de aranha, nessa apostasia, negando Jesus como Deus, negando a pessoa do Espírito Santo como Deus. E aí você lê esse texto, igual aconteceu com um casal que eu encontrei aqui numa cidade do interior de São Paulo. Li esse texto que Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Li Isaías 9:6, não valeu nada. O que você faz com uma pessoa dessa? Vamos ver a continuação da lição. Então vamos agora à segunda pergunta. A revelação seria em benefício apenas dos seres deste mundo? Temos agora o texto do Desejar de Todas as Nações, página 19, que nos diz assim: Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado: será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos, diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17:23. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o mistério do amor que redime é o tema para que os anjos desejam bem atentar e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor.
À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não busca os seus interesses, 1 Coríntios 13:5, tem sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. Então a pergunta foi: a revelação seria em benefício apenas dos seres desse mundo? Na leitura aqui nós vimos com vários textos da Bíblia também, que é tanto para os anjos como para todo o universo um motivo de estudo, né? Muitas vezes nós destacamos, né, que os remidos vão estudar pela eternidade o assunto do plano da redenção, da encarnação, mas esquecemos de falar que os próprios seres não caídos também irão estudar pela eternidade. E nem entendem, porque nunca caíram e não entendem o que é que nós estamos passando, né? Então vamos mais adiante. A terceira pergunta: quem foi o agente da criação? Aqui nós temos diversos textos bíblicos que vão comprovar tanto a participação ativa da Trindade, como também Cristo como agente da criação. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, já nesse primeiro texto bíblico, encontramos no verso 27 a leitura no singular, falando Deus criou a sua imagem. Ao mesmo tempo, no verso 26, vimos que foi feito a imagem, então, da Trindade, uma vez que fala, façamos o homem à nossa imagem, então, conforme a nossa semelhança. No plural aí. No plural. Vamos mais adiante, Isaías agora, capítulo 45, e o verso, então, 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui é importante destacarmos, neste texto de Isaías, que se fôssemos fazer uma leitura mais do original, encontramos em vez de Senhor, Adonai, no hebraico, encontramos o tetragrama, 4 consoantes, que não se sabe exatamente qual seria a pronúncia exata, correta. Tetragramas seriam palavras consoantes sem vogais. 4 letras, então, desse jeito, e que comumente nós usamos a expressão Jeová. Então aqui o texto diz que eu sou Jeová e não há outro. É Jeová, então, o Criador dos céus e da terra. E vamos nos aprofundar ainda mais nos próximos textos. E quando textos. fala que não há outro, é porque os outros deuses falsos não são criador, não fizeram nada. Não vale nada e não tem nenhum valor. Exatamente. Em João 1,3, na mesma linha do que já lemos na abertura, João 1,1, nós encontramos o verso 3, ainda falando de Jesus: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, aqui confirmando a posição de Jesus como agente ativo da criação. Mas tem um argumento falso aí, que muitos podem ser enredados, né? Que o Deus Pai formou o Jesus, que é um Deus menor, formou ele, e aí ele fez todas as coisas. Mas nós vimos agora lá em Gênesis 1, no plural, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tinha mais de um agente ali para formar tudo, né? E ainda quando fala a nossa imagem, a nossa semelhança, a semelhança de Deus. Isso, lembrando que no próprio Gênesis, no capítulo 1, verso 2, lá declara também
a participação do Espírito Santo se movendo sobre as águas. Então estava presente naquele momento da criação da terra também. Efésios, no capítulo 3, o verso 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Mais um texto confirmando no mesmo sentido, assim como é o caso de Colossenses 1, 16, 17, um texto ainda mais forte em sua ênfase do assunto, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o que o apóstolo João, o apóstolo Paulo testificam é realmente a participação de Jesus Cristo nisso tudo, e ele é antes de todas as coisas. Não há aqui espaço para certas especulações, então, que se apresentam muitas vezes. Temos por fim Hebreus no capítulo 1, versos 8 a 10, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então aqui Jesus Cristo, que é chamado de Filho, uma vez que ele encarna, vive como ser humano, ele é chamado no título, por dois títulos aqui, tanto como Deus como Senhor também é chamado no texto de Hebreus. E ainda fundou a terra e aos céus também, obra da mão dele. Mas no começo, no verso 8, está escrito assim: mas, vírgula, do Filho, vírgula, diz, dois pontos, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então é uma profecia, né? Ele é chamado de Filho, mas também é chamado agora de Deus, porque ele tem um trono que subsiste pelos séculos dos séculos. Aqui Paulo então está fazendo citações do Antigo Testamento para dar vazão para a sua crença. É a carta aos Hebreus justamente onde ele busca provar a divindade do Messias. Uma vez que vamos lembrar que realmente o judaísmo tinha perdido de vista muitas vezes qual que era o ideal de Deus, qual que era o propósito então do Messias. E aqui Paulo tem esse trabalho então de apresentar que a figura do Messias era o próprio Deus encarnado. É necessário ele enfatizar isso. Vamos aos textos então do Espírito de Profecia. O desejado de todas as nações, bem no início ali na página 20, no princípio Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu o mundo no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme, Salmo 63, 6. Seu é o mar, pois ele o fez, Salmo 95, 5. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar, e sobre todas as coisas na terra, no ar e no fundamento, no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. O outro texto, Patriarcas e Profeta, 66, 3 linhas. Nenhum de seus preceitos poderia ser anulado ou mudado para valer ao homem em sua condição decaída, mas o Filho de Deus que criara o homem poderia fazer expiação por ele. Então, quando Deus formou ali a divindade, né,
A gente fala Deus, mas é a divindade triuna. Formou o mar também. Não foi um mar desse tipo que nós temos hoje, com um abismo profundo, né? Esse abismo profundo nos mares e esses vulcões e terremotos que se dá e grandes erupções, né? Isso aí tudo foi depois do dilúvio. Mas quando Deus fez a terra, fez ela perfeita, né? Então, quando lá em Apocalipse fala assim, esse mar não mais existe, não quer dizer que não vai ter mais mar, mas vai ser um mar diferente. Não desse tipo que nós temos hoje, né? Para chegar num outro lugar, ter que navegar muitos dias. Pergunta então de número 4. Houve algum tempo em que Cristo não existisse? Uma pergunta essencial de termos um posicionamento claro. Miqueias 5:2 já nos testifica: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí nós vemos o povo adventista, muitos deles loucamente, né, entrando na conversa dos testemunhos de Jeová, os roselitas, que pega esse texto de Miqueias 5:2 e torce ele também. Não usa a palavra eternidade, que os seus dias são desde os dias da eternidade. Torce o texto também. E nós não podemos admitir, porque nós cremos também no Espírito de profecia, pela mensageira do Senhor. E muitos estão descrendo, conforme ela mesma, inspirada por Deus, profetizou, que muitos haveriam de descrer dos testemunhos do Espírito de profecia. O primeiro texto que vamos ler aqui é do Patriarcas e Profetas, página 36, que diz: o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Então, essa condição de existente por si próprio não é só na figura do Pai, mas também na figura do Filho. Nós, mais ao final do estudo, vamos entrar no mérito dessa questão do título Pai e Filho. Mas por hora vamos nos ater a isso. Então aqui o texto é evidente, dizendo que ambos são um ser eterno e existente por si mesmo. No Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 247, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, antes de serem criados homens ou anjos, a palavra, o Verbo, estava com Deus e era Deus. O mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu ele antes de todas as coisas. E agora vem o comentário de Ellen White, inspirado por Deus, nos admoestando. As palavras faladas com respeito a isso são tão positivas que ninguém precisa deixar-se ficar em dúvida. Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Deus sobre todos, bendito para todo o sempre. Então algumas barreiras vão sendo quebradas ao lermos os textos. Alguns colocam que Deus é apenas o Pai e o outro é o Filho de Deus. E aqui nós encontramos Jesus várias e várias vezes na Bíblia e no Espírito de Profecia sendo chamado de Deus. A referência aqui que Ellen White faz ao final do seu texto é a Romanos 9:5, que fala que Jesus é Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Aqui nós encontramos Ellen White preocupado de alguém ficar em dúvida, achar que era um mistério, algo não revelado. Mas é algo revelado a cada um de nós. Não precisamos ficar em dúvida. Ainda continuando, no Evangelismo, página 615, diz: Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo.
Falando de sua preexistência, Cristo conduz a mente através de séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam, aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus como alguém que vivera sempre com ele. Mais uma vez é destacado aqui, em contraste com ideias especulativas, aqui é afirmado que nunca houve tempo em que não estivesse em íntima comunhão um com o outro. O Desejado de Todas as Nações, na página 530, diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Ele não saiu de ninguém, é eterno. Eu aproveito o momento, realmente a gente acaba nesses estudos tendo que fazer alguns alertas e alguns procuram criar certas distinções de sua posição, vão falar de repente, não, nossa posição não é exatamente igual a dos russelitas, como você diz, é um pouco diferente, nós não cremos que Jesus foi criado, mas sim gerado. Então isso é brincar, fazer jogo de palavras para procurar criar controvérsia, mas eu queria destacar um aspecto nesse assunto. Muitas vezes são atacados aqueles que creem numa trindade bíblica, ou seja, 3 pessoas divinas unidas na mesma natureza, caráter e propósito, são atacados como estando seguindo dogmas católicos, credos católicos. Muitas vezes são acusados disso. Mas qual não é a surpresa ao vermos alguns credos que justamente testificam numa crença especulativa de que Cristo foi gerado na eternidade, em algum momento remoto. Essa não é a nossa crença, ainda que faça parte da tradição então católica, todo esse aparato de credos de séculos passados. Não compactuamos com tais ideias de modo algum. Não há essa questão gerado, Jesus foi gerado como ser humano, foi encarnado. Agora, falarmos em relação à sua divindade, não precisamos ficar em dúvida, como vimos aqui nos textos lidos. A sua vida não é derivada, mas sim original, é de si mesmo. Vamos então adiante, a 5ª pergunta: qual é o significado da declaração eu e o Pai somos um? Meu pai vai fazer a leitura. Então, no Special Testimonies 27, ou Sign of Time, de 27 de novembro de 1893. Eu e o Pai somos um. As palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado, ao declarar que Ele e o Pai eram um em substância, possuindo os mesmos atributos. E aí então a continuação vai ser do Ciência do Bom Viver, 422, 423, que nos diz: as Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com qual clareza a personalidade e individualidade de cada um. A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo por seu discípulo, onde diz ali: eu e o Pai somos um, né? João 17, 20 e 21. A unidade que existe entre Cristo e seu discípulo não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. O 9º testemunho para a igreja, página 68, 3 linhas apenas, né? Repetidamente seremos chamados a enfrentar a influência de homens que estão estudando ciência de origem satânica, por meio das quais Satanás está atuando a fim de negar o caráter
pessoal de Deus e Cristo. Então é muito importante essas distinções, explicar bem o significado dessa declaração, eu e o Pai somos um. E isso reflete, inclusive, na compreensão que teremos sobre a Trindade, porque alerto aqui que existe sim uma falsa definição da Trindade, que foi defendida em séculos passados por um homem chamado Sabélio, e daí veio o sabelianismo ou modalismo, como é chamado por alguns, que é a teoria de que na realidade há apenas uma pessoa da divindade se manifestando de 3 formas diferentes ao decorrer da história do mundo. Não é esta a nossa crença. Quando Jesus fala eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que eram a mesma pessoa. O texto nos deixa clara que eles eram um em substância, possuindo os mesmos atributos, era a mesma essência, mas diz que ao mesmo tempo é mostrado com clareza a personalidade e a individualidade de cada um. Então lá, quando Deus faz o homem, né, e a mulher, diz que ambos serão o quê? Uma só carne. Mas continuaram 2 pessoas. Então, uma só carne, no mesmo desígnio, no mesmo propósito, no mesmo ideal, no mesmo pensamento, né? Que esse que era o propósito. Mas não quis dizer que ficou juntado ali e ficou uma pessoa só. E foi contra esta ideia dessa trindade Sabélio que, inclusive, os primeiros adventistas se voltaram contra. Porque muitas vezes tinha aqueles que defendiam que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho eram a mesma pessoa. E contra isso eles se revoltaram. E assim Ellen White continuou testificando contra isso ainda quando lemos aqui no 9º testemunho para a igreja. Pessoas que queriam negar o caráter pessoal de Deus e Cristo como personalidades distintas. E estudando ciência de origem satânica. Aqui já sabemos que faz menção realmente à crise do panteísmo trazida por John Harvey Kellogg. Agora vamos entrar num ponto muito importante na 6ª pergunta. Que comprovações temos na Bíblia e nos testemunhos em relação à personalidade e divindade do Espírito Santo? Por questão de espaço, para a lição nós temos que resumir as evidências, os assuntos, mas visto que os demais textos faziam mais referência apenas à primeira e à segunda pessoa da Trindade, foi importante colocarmos essa pergunta aqui, para não haver dúvidas em relação também à terceira pessoa da divindade. O mesmo que vale do que nós já aprendemos em relação a Cristo em ligação com Deus Pai, é a mesma situação que se apresenta agora com o Espírito Santo. Vamos lembrar que a dificuldade, por exemplo, dos primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos, de aceitar essa nova revelação diante do monoteísmo estrito que eles tinham, foi a mesma dificuldade de aceitar a Jesus, mas uma vez que aceitaram a Jesus, não foi difícil eles compreenderem a existência também do Espírito Santo. Isso veio como uma consequência natural. O primeiro texto bíblico que nós vamos ler está em Mateus, no capítulo 12, versos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aqui é feita uma distinção do que é pecar contra o Filho do Homem, Cristo, e o que seria contra o Espírito Santo. Mas gostaria que meu pai comentasse algo mais sobre esse texto. Aí não teria mais intercessor. Ele seria o último reduto, vamos dizer, né? O último recurso do pecador. Mas se ele se volta também contra o Espírito Santo, não há mais perdão.
uma vez que é justamente o Espírito Santo que atinge a mente, a consciência da pessoa para a pessoa se envolver do pecado para a santidade. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui então o Espírito Santo também é identificado como o Consolador, que seria enviado. Não era a mesma pessoa de Jesus, mas alguém distinto que seria enviado pelo Pai uma vez que Jesus subisse aos céus. O capítulo 15, verso 26, diz também: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Temos ainda o capítulo 16, versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verso 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Há de fato, se observarmos, um menor destaque ao Espírito Santo muitas vezes nos escritos. O centro de toda a Bíblia é Cristo. O Deus revelado se dá na pessoa de Jesus Cristo. E aqui o texto diz o quê? Que ele não vem para falar de si mesmo, mas testifica em favor do Verbo eterno. Nós encontramos também um outro aspecto. Não quer dizer, com os textos aqui que lemos, que o Espírito Santo não estivesse atuando no passado. Bem sabemos que ele foi, inclusive, o que inspirou os autores bíblicos e sempre esteve em atuação em todo o tempo. Assim como Cristo, também temos comprovação que já atuava no Antigo Testamento. Temos um texto seríssimo, também em Atos, capítulo 5, versos 1 a 4. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, a referência ali é do Espírito Santo e agora a referência é o Espírito Santo como Deus. Exatamente. Mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Capítulo 13 de Atos, o verso 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui nós não estamos falando de uma energia, de uma força, ou qualquer que seja a definição espiritualista, inclusive, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que se comunica então com os seres humanos e disse então, através de algum profeta, alguma pessoa fiel, dando essa informação para separar Paulo e Barnabé para a obra, para o ministério. Capítulo 15, o verso 28, diz ainda: Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Mais uma vez o Espírito Santo
colocado ao nível de pessoa. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, o concílio então dos cristãos, definir então dessa maneira os encargos sobre os gentios. Vamos agora em Romanos, no capítulo 8, verso 26, mais um texto precioso. Como podemos notar, não faltam evidências. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mais uma vez, tem um papel inclusive de intercessão conosco que o Espírito Santo faz. E nós vamos ver na leitura do Espírito de Profecia que essa intercessão é diferente da intercessão de Cristo. Cristo intercede por nós com seu sangue. Já o Espírito Santo não veio com esse propósito. Veio como consolador, mas não para morrer na cruz, como Messias. E o outro que ficou lá no céu, nós estudamos em umas lições passadas, né? Poderia ele mesmo ter vindo. Qualquer um deles que viesse, não ia mudar a história da redenção. Exatamente. E agora o último texto bíblico que nós temos é de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo é o santo, o divino ensinador de cada um de nós. Meu pai agora passará a ler as notas do Espírito de Profecia. Então nós vamos ver tudo que nós estamos falando aqui confirmado, né? Pela inspiração divina. Na meditação matinal de 1999, com o título E Recebereis Poder, página 323, uma linha apenas. O Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. Também saiu na revista Sign of Time, 8 de março de 1910. O outro texto, Desejar a todas as nações, 669. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana, como nós acabamos de dizer, e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Ainda no Desejado 671, 3 linhas nos diz: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, o qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Aí continua Desejar a todas as nações 672. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pela força divina. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Obreiro Evangélico 289, 3 linhas e mais um pouquinho nos diz: por entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes, além de quem vem daquele que é a verdade. Ainda a meditação matinal de 1974, manuscrito 43 de 1907, cujo título era Maravilhosa Graça, página 199, também está no 7º comentário bíblico 907. Ao nos aproximarmos do fim do tempo,
A falsidade estará tão misturada com a verdade que somente os que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Precisamos fazer todo esforço para guardar o caminho do Senhor. De modo nenhum devemos nos afastar-nos de sua guia e pôr nossa confiança no homem. Primeiro, mensagem escolhida 344, manuscrito 50 de 1900. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações de penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito, as cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. São belíssimos textos, cada um reflita em casa sobre a profundidade de cada um desses textos lidos. Queria destacar apenas alguns pontos rapidamente. Aqui nós vemos que é chamado o Espírito Santo de representante de Cristo. Não tem como você se auto-representar, você representar a si próprio. Então Cristo e o Espírito não podem ser a mesma pessoa, como alguns afirmam. Se é representante, é outra pessoa, representando então a Cristo. Também é dito que o Espírito Santo é o sucessor de Cristo na terra. Tem como você se auto-suceder, suceder a si próprio? Não tem como. Então viola a própria lógica das palavras, fugir da claridade dos textos as quais estamos vendo aqui, inclusive testificando que é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Vemos que não é uma força que usamos, que controlamos, mas sim Ele se serve de nós, nos emprega a serviço de Deus. Então vai mais algum problema aí na cabeça de quem está ouvindo. Nas traduções anteriores do Desejar Todas as Nações e do livro Evangelismo, ali está a terceira pessoa da Trindade. E aí alguns desses apóstatas começaram a dizer assim, olha aí, usando ideias da Igreja Católica. Não, a Casa Publicadora, quando traduziu e colocou a palavra Trindade, foi para destacar um Deus triuno, mas para que favorecesse quem mora nessa região da América do Sul, que foram amplamente colonizados pelos católicos, né, espanhóis e portugueses, e era uma maneira de cativar, de atrair mais a atenção dos católicos usando essa palavra. Aí então agora eles falam, tá vendo, agora mudaram para divindade, mas no original, em inglês, não tem a palavra escrita trindade, está escrito divindade, divinity, e muito melhor, divindade do que trindade. Mas por que trindade? Para facilitar a compreensão dos católicos. Então eu tinha falado no começo da leitura que a diferença do trabalho do Espírito Santo e de Cristo é que o Espírito Santo não pleiteia por nós, né, como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. É diferente o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo já não vem com o intuito de morrer na cruz do Calvário. Mas nós vamos ver também nas leituras futuras que os três se deram a si mesmos ao tomarem essa decisão do plano da redenção. Então, apenas um adendo, tanto Cristo quanto o Espírito Santo desempenham um papel de intercessão em favor do homem, porém apenas Cristo é nosso mediador, uma vez que Ele é aquele que é Deus e homem, por isso que Ele tem esse papel de mediador, representante de Deus diante dos homens e representante dos homens diante de Deus. Nós vamos ver que Ele é mediador e redentor também. Ele é que veio para redimir o homem.
Então agora vamos voltar justamente a lição ao tema dela, que é sobre Emmanuel, Deus conosco. A 7ª pergunta diz: por amor de nós, o que Jesus fez? Filipenses, nós temos aí no capítulo 2, versos 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que é usurpar, né? Usurpar é tomar para si algo que não lhe é próprio, não lhe é correto. Mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha o direito. A maior parte das pessoas não compreende o significado desse texto. O verso 6 fala que sendo em forma de Deus. Primeiramente, a palavra forma aí não quer dizer só aparência, mas em substância, em essência, ele era Deus. Não era usurpação ele ser igual a Deus. Entretanto, apesar de ser essa a condição dele, ele fez o quê? Se humilhou até ao ponto de servo. Não só homem, mas na forma de servo, e ainda um servo sofredor, que culminou então sua vida numa morte de cruz. O primeiro texto de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 22, nos diz: foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai, poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Na Review Herald, 15 de junho de 1905, depondo sua veste e coroa reais, Cristo revestiu de humanidade a sua divindade, a fim de que o ser humano pudesse ser erguido de sua degradação e colocado em terreno vantajoso. Comentário Bíblico, volume 5, página 1130, o texto da Sign of the Times, 30 de junho de 1896. Jesus era o comandante do céu igual a Deus, contudo condescendeu em colocar de lado sua coroa e seu manto real, e revestiu a divindade com a humanidade. Também a meditação para conhecê-lo, página 70, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Os homens precisam compreender que a divindade sofreu e ocultou-se sobre as angústias do Calvário. Texto também que é do manuscrito 153 de 1893. E também está no 7º comentário bíblico, página 907. Todos os textos vêm nos informando que ele fez um sacrifício voluntário, sendo ele que tinha a posição de comandante do céu, do monarca celestial, mas ele depõe suas vestes e coroas reais e vem então em resgate do ser humano. Vamos para a 8ª pergunta: por que mesmo os anjos não podiam depor suas vidas em favor da humanidade? Por que Jesus é chamado de Filho? Significa que ele não é Pai eterno? Bom, nós já vimos anteriormente o texto do Desejado de Todas as Nações, que é repetido nesta pergunta também, da página 483, que nos fala que Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Então isso já fica bem claro, mas vamos aos textos bíblicos que temos aqui. 2 Samuel nos traz uma profecia sobre o Messias, como fossem as palavras então de Deus dirigindo a Davi. 2 Samuel capítulo 7, versos 12 a 14 declaram:
quando teus dias forem completos, falando para Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Que texto maravilhoso que nos revela, então, aqui falando da encarnação, alguém que viria da descendência de Davi, depois que Davi já tivesse falecido, alguém que estabeleceria para sempre o trono e também o serviço do santuário. Não estava fazendo referência a um santuário terrestre, sabemos bem, mas a um santuário celestial. E por fim fala essa posição, essa função de cada um tomando distinta. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Não é que fosse isso. Vejamos bem o que o texto diz. Quando ele viesse na terra, cumprisse essa encarnação e começasse seu ministério, ele ia ser chamado de filho. Eu ficarei numa posição de pai e ele ficará numa posição de filho. Mas tem algo aqui que pelo que eu entendi, poderia passar desapercebido. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Então o que Deus está falando para Davi? Que esse Jesus que ia vir, o Messias, que ia ser chamado de filho, ele poderia o quê? Cair. Poderia pecar. Diferente do pensamento, geralmente católico, né? De que Jesus nunca pecou porque ele é Deus. Mas ele é Deus, veio como Deus e veio também como humano. E como humano ele poderia pecar. Estaria sujeito. Só que nós entendemos que ele não tinha propensão para o mal, como nós vamos ver nos estudos subsequentes. E como já estudamos em outro lugar. Ele tinha natureza inocente de Adão antes da queda. Então, encontramos aí uma evidência muito clara nesse particular que meu pai trouxe. Claro que Jesus não se despojou da divindade, ele continuava com seus atributos, mas ocultou, se autolimitou, não utilizou para o seu benefício próprio e no nível humano, sim, poderia ser tentado e poderia escolher o mal. Uma vez uma irmã perguntou para mim assim, mas como é isso, né? Eu lembrei, essa irmã, que Adão, inocente, não conhecia o mal, nem tinha propensão, pecou. Jesus, inocente, sem propensão para o mal, poderia pecar também. Mas ele veio, então, para mostrar para o homem, e isso ele conseguiu, né? Com muita oração, jejum e dedicação e consagração, conseguiu mostrar para o ser humano que tem condição de vencer. Então Isaías, no capítulo 7, verso 14, fala: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Encontramos aqui o fato de quando que Deus se torna filho. É nessa condição da encarnação através de Maria. Encontramos agora também o texto de Isaías 9,6, que já fizemos referência, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aí fala, um filho se nos deu. Aí aparece o filho. Aqui é uma profecia. E aí nós vemos quando ele nasce. E Lucas é maravilhoso o texto que vai ser lido agora. Mais um em confirmação do que tudo, do que já foi declarado.
E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. As palavras então do anjo comunicando a Maria. Portanto, a partir disso, o ente santo que havia em Maria, gerado pelo Espírito Santo, é dito aqui então que será chamado Filho de Deus. Importante que quando Jesus ensina para os apóstolos uma maneira, dá um modelo de oração, ele começa dizendo Pai Nosso. Então, não quer dizer que o outro era o Pai e ele o Filho, né? Os dois são eternos, os três são eternos. Só que agora ele se coloca no lugar da humanidade, né? Coloca no lugar da humanidade e chama o que ficou no céu de Pai. E agora meu pai vai ler o texto do Comentário Bíblico, volume 5, página 1136. Então Mateus relembrou, está no Desejado de Todas as Nações 483, né? A gente está repetindo o texto. Por mais que um pastor ame as suas ovelhas, ama ainda mais seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Como eu disse no começo, já mostrei isso para várias pessoas e não resolve nada. E aqui então, diz o texto do 5º Comentário Bíblico, 1136. Nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana. Sua vida pertence a Deus, eles não podem depô-la. Todos os anjos encontram-se sob o jugo da obediência. São mensageiros indicados por aquele que comanda todo o céu. Mas Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele poderia pagar o preço do resgate do homem. Ele é o eterno e autoexistente Filho, que não estava sob nenhum jugo. E quando Deus perguntou a quem enviarei, ele pôde responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele poderia oferecer-se como fiador do homem, pois era capaz de dizer aquilo que o mais elevado anjo não podia. Eu tenho poder sobre minha própria vida, poder para entregar e poder para reavê-la. Está no Use Structure, 21 de junho de 1900 também. Instrutor jovem. Então encontramos aqui, de fato, um texto que nos evidencia o porquê que os anjos não podiam depor suas vidas. A vida que havia neles não era deles mesmo, mas era da fonte de tudo, que é então Deus. Mas no caso de Jesus, é dito que ele é igual a Deus, infinito e onipotente. Haveria outra linguagem mais pesada que essa? Infinito e onipotente. E aí, quando ele se oferece como fiador da humanidade, ele era o único capaz de fazer isso. Anjo nenhum, por mais elevado que fosse, como acabamos de ler, não poderia fazer esse trabalho. Sua vida pertence a Deus. Eles não podem depô-la, porque não é deles mesmos, mas sim de Deus. Mas aqui é dito que Cristo então poderia fazer isso. Ele sim tem vida original, é fonte de toda existência. Isso daí então mostra a plenitude e a profundidade do plano da redenção, que nem os anjos conseguem entender tudo isso, nem o universo. Por isso que também ainda não terminou toda essa controvérsia, né? Mas tudo isso daqui foi mostrado para mostrar para Satanás que ele é um acusador perverso. O que ele queria dizer? O homem peca, morre. E acabou a história. Se vem um anjo, também peca e morre. Não. Jesus pega e vem agora e mostra para Satanás que ele não ia por outro no lugar, mas ele se tornou então fiador da humanidade. Ele se colocou no lugar.
agora de Adão e Eva e de toda a humanidade, para nos salvar. Eu queria alongar um pouco mais esse ponto, não perder a oportunidade de falar com todos sobre um assunto tão maravilhoso como esse. Uma vez que nós podemos pensar, muitas pessoas não entendem essa profundidade do plano da redenção e enxergam que na realidade o Deus Pai decidiu então sacrificar o seu Filho em favor da raça humana. Vimos nos textos que esse Filho, dito Filho, que é no plano da redenção, ele voluntariamente se colocou nessa posição, não foi? Então, na realidade, aqui está se perdendo o que é um exemplo, uma alegoria do que é a realidade. Vejamos bem a história de Abraão e Isaque, que foi nos dada então em ilustração, para compreendermos um pouco sobre o assunto. Então, de fato, naquela situação, é um pai sacrificando o seu filho. Agora, achar que a realidade eterna será a mesma coisa, nós não compreendemos que todos esses exemplos que a Bíblia nos dá são apenas um exemplo pálido da realidade. A intimidade que há na divindade é ainda maior do que a relação de um pai com o seu filho. Então é esse tipo de noção que devemos ter espiritual, de chegarmos ao ponto de compreendermos então que não foi um ato de um Deus que terceiriza o problema para outro resolver, mas o próprio Deus, o Criador da raça humana, o originador da lei que foi quebrantada, ele que veio para resolver essa Ele questão. diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não poderia ser passado a ninguém mais. A lei exigia a morte do transgressor. Ninguém menos que o próprio legislador da lei poderia então morrer em favor para pagar a pena definida então, que seria inclusive uma morte eterna, como bem sabemos. Vamos agora à última pergunta para fecharmos com chave de ouro. A pergunta nos diz assim: o que é dito dos que rejeitam o testemunho inspirado acerca da divindade de Cristo? O que não compreenderam? 1 Timóteo 4,10: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Tudo isso daí é torcido por aqueles antitrinitarianos, né? Vemos aqui que o nosso Salvador é o Deus vivo. Grande Conflito, na página 524, nos alerta e nos informa: se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à divindade de Cristo, é em vão arguir com eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Eu já li o Grande Conflito, não vou dizer que de capa a capa, uma hora eu leio um capítulo, outra hora outro. Preparei muitas lições da escola sabatina, né? E tive que me aprofundar em diversos livros do Espírito de Profecia e na Bíblia. Mas eu não tinha percebido esse texto até que um dia meu filho, o Mateus, trouxe. E aí já foram colocados em outras lições nossas, né? O que não pode fazer mais com uma pessoa? Essa foi a pergunta, né? Daqueles que rejeitam o testemunho inspirado acerca da divindade de Cristo. Não adianta mais arguir com eles. Nós temos aí 3, 4, no máximo 8, 10 pessoas que abandonaram o conhecimento que nós temos
mais chegado da gente, e tantos outros do Adventino, tentamos instruí-los, tentamos fazê-los voltar ao juízo e não conseguimos. E aí então o conselho é o quê? É em vão arguir com eles sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. Está bem claro? O que não compreenderam estes? Como foi dito aqui, tudo isso que nós temos falado ao decorrer dessa lição. Isso. Não entenderam o exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano da redenção instituído em favor da raça humana. Esses dias alguém perguntou para mim, entender que Jesus é eterno e não tinha, e veio como Deus e humano, e não tinha propensão para o mal, é ponto de salvação? É ponto de salvação. Graças a Deus que nós pudemos entender, e ainda vamos estudar por resto da eternidade um pouco mais do assunto do plano da redenção. Queria então fechar mais uma vez com o texto lá da primeira pergunta, fazendo coro com essa nota final. Cristo era Deus manifestado na carne, mistério oculto dos séculos, e nossa aceitação ou rejeição do Salvador envolvem interesses eternos. Não o falso Cristo, mas aquele Cristo então revelado nas Escrituras, o Deus em carne. Emmanuel, Deus conosco. Então, continue conosco nesses estudos. Gostaria já de adiantar que o estudo 2 ainda nos aprofundaremos mais sobre o plano da redenção. Assuntos maravilhosos que devemos nos emocionar diante de tamanho amor que Deus manifestou por cada um de nós. Passo para o meu Pai, então, palavras finais. Então, que a graça de Jesus Cristo, né, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos os ouvintes nessa hora. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.